Somente na carne.com você encontra a melhor qualidade com muita procedência. Para o Natal, vamos assar Chester e leitão para o Ano Novo. Tudo no capricho. Açougue completo com muita variedade. Um amplo espaço interno que une produtos selecionados e um atendimento flor de especial. Na parte superior, tudo com 10% de desconto para os aposentados, com cervejas artesanais e com uma linha de importados para você ou para presentear quem você quer bem. Facas d'Ávila com garantia vitalícia. No sábado, assando galeto ao meio-dia. E no domingo, o tradicional churrasco lagoense. É só na carne.com. Faça sua encomenda pelo fone 3358-5230, na Presidente Vargas 2031. O tradicional churrasco de Lagoa Vermelha é na carne.com. Nesta época do ano, você pode presentear quem você quer bem com presentes da Anatex. E você ainda pode participar do Amigo Secreto Anatex. A partir de R$100 em compras, você mesmo sorteia o cupom secreto, que pode te dar um brinde personalizado ou um desconto na sua compra, que vai de 20% a 50%. Natal Tex. Seu Natal com tudo de um tudo na Anatex. Boa tarde, amigos. Estamos iniciando mais um programa Memória Viva. Cada um tem a sua maneira de fazer a história. Nós temos a nossa maneira de contar a linda história da Lagoa Vermelha, porque acreditamos que cada povo que não segue os seus rastros só vai atrás dos rastros dos outros. É com muita alegria que hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios uma pessoa que tem o nosso duplo respeito. Eu digo duplo porque se tem alguém que eu respeito muito depois da minha mãe, é exatamente a figura do professor, da professora. Lembro muito bem dos ensinamentos que recebi da mãe, mas principalmente os ensinamentos que recebi na escola. E nós temos a alegria de receber hoje a professora Ione Maria Piloni Zanin. Uma vida dedicada à educação em Lagoa Vermelha. A professora Ione foi educadora durante 41 anos aqui em nossa cidade, em prol da educação, sendo professora, diretora do Duquinho, coordenadora pedagógica, vice-diretora, ocupando cargos na secretaria, além de muitos outros acontecimentos que envolveram a educação e a sua participação em nossa comunidade. Com que alegria, professora Ione, eu tenho o prazer de recebê-la. Boa tarde, saúde os telespectadores da nossa Lagoa TV. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu grande amigo José Andrade, e boa tarde a todos os ouvintes da Lagoa TV. E eu digo que é uma satisfação muito grande estar aqui para poder dar alguns depoimentos, para conversarmos, para trocarmos ideias sobre tudo que aconteceu na minha vida e nas nossas vidas também. Eu também acho que sou uma pessoa bastante saudosista. Eu gosto de relembrar as coisas passadas. E Lagoa Vermelha é uma cidade que teve muitas coisas boas e que, graças a Deus, continua sendo. Eu sempre fui uma professora realmente assim, por ideal. Desde muito pequena, na sala de aula, sentada na classe, eu dizia lá comigo mesma, um dia eu vou ser professora. E foi uma grande professora, uma grande educadora. Mas, professora Ione Maria Piloni Zanin,
Vamos começar falando um pouco da contribuição ao progresso, ao desenvolvimento, ao que é Lagoa Vermelha e o que fez a família Piloni por essa terra. A senhora poderia começar conversando com nossos telespectadores, falando um pouco da contribuição, do que foi a participação, a trajetória dos Piloni em Lagoa Vermelha. Tudo bem. Seu José Andrade, a minha família Piloni, o meu avô Antônio Piloni, casado com Antônia Bertuol Piloni, eles moraram muito tempo em Getúlio Vargas, onde eram casados, e lá eles tiveram nasceram 15 filhos. Uma prole muito numerosa. Não tinha, não. Então ali eles criaram todos os seus 15 filhos. E o meu avô trabalhava com hotel. Só que, infelizmente, esse hotel incendiou. Aí eles em Getúlio Vargas. Em Getúlio Vargas. Aí eles perderam o hotel, perderam tudo. Naquela época não tinha seguro. Com 15 filhos, eles tinham que arrumar uma outra atividade para poder dar o sustento para tanta gente, né? Sim. Então eles se mudaram para Sertão, onde lá também eles trabalharam com hotel. Trabalharam por vários anos e depois resolveram então partir para Erechim, onde trabalharam com armazéns, a gente falava na época. Comerciante, né? Comerciante, onde vendiam mantimentos. Secos e molhados, na época. Isso, secos e molhados. Aí eles criaram os 15 filhos, esses foram casando. Formando suas famílias. Aí o meu pai, Ari Piloni, e o meu tio Cecílio Piloni. Eu conheci os dois. Exatamente. Eles casaram com duas meninas da família Argenta, duas irmãs. Sim. Então, 2 irmãos casados com 2 irmãs. E vieram para a Lagoa Vermelha. Em que época? Isso foi mais ou menos nos anos 50. Década de 50. Na década de 50. Eles vieram para cá e algumas coisas que eu lembro, eles colocaram uma torrefação de café, onde até hoje ainda o prédio é o mesmo e funciona ali a torrefação de café Pazzi. Café Pazzi. Então, tradicional. Ali, tradicional. Ali era onde o meu pai, o tio Cecílio, trabalhava. E logo, junto ali também eles tinham uma fábrica de sabão. Qual era o nome do sabão, lembra? Sabão em barra. Eu não estou bem lembrada da marca desse sabão, mas eu lembro bem que eles faziam o sabão em barra e colocavam nas caixinhas de madeira. Sim, e era vendido no comércio. Era vendido no comércio, era vendido também fora do município, Lagoa Vermelha. De Lagoa Vermelha. E tinha também, aí veio o tio José Piloni, que era também o irmão deles, e montou também uma fábrica de mandolates. Então tinha a torrefação de café, tinha fábrica de sabão e a fábrica de mandolates. Sim. Então ali a gente se criou. A mãe veio de Erechim, a mãe e o pai, com 3 filhos. E aqui eles tiveram mais 9. Sim, a Lagoa Vermelha progrediu também. Progrediu muito, progrediu muito. Você ampliou a família aqui, né? Aí eu lembro que depois eles venderam essa torrefação de café, a saboaria, enfim, essas fábricas, e partiram para trabalhar na terra, lavouras. Sim. Então eles compraram terras em Três Pinheiros. Nessa época se começou a plantar o trigo aqui. Exatamente, a cultura de Lagoa Vermelha era o trigo. Sim. E eu lembro muito daqueles trigais maravilhosos. Aquelas terras eram muito bonitas, que até hoje a gente passando lá lembra. Aqui é a onde grande... que eram as terras? Perto de Três Pinheiros. Uma região logo adiante de Três né? Pinheiros. Hoje faz parte de Sananduva e Biaçá, Na ali, beira né? da estrada, perto de Sananduva, que depois até foi adquirida pelo Dr. Zigomar Leite. Sim. Quando meus pais aí deixaram, não, por alguma razão, resolveram ir embora para o estado de Goiás,
para Anápolis. Sim. Aí foram com 10 filhos e fiquei só eu aqui. A senhora querenciou na Lagoa Vermelha. Exato, porque eu já estava com data marcada para o casamento, e aí o Renan acho que não quis me perder, e disse, eu vou casar. Casada com o Renan Zanin, com né? Renan Zanin. Uma figura extremamente conhecida, respeitada em Lagoa Vermelha, e que está nos devendo uma entrevista para falar, entre outras coisas, da sua atividade esportiva. Empresarial e esportiva em Lagoa. Sempre gostou e até hoje ainda era muito chorão. Participa ativamente. Dizem que grita muito dentro do campo. Ele jogava futebol, quando eu chegava perto dele, já estava chorando. Mas em casa ele não é assim. Ele sempre gostou muito do esporte. Sim, mas dona Ione, que beleza, que linda história. E a parte de, como é que a senhora se encaminhou daí, claro, depois vamos falar do casamento, mas como é que a senhora se encaminhou para a questão da educação? Onde foi, na verdade, a sua grande contribuição em Lagoa Vermelha? Seu José, eu comecei a estudar na escolinha anexa ali ao Duque de Caxias, uma escola de madeira que ficava ali onde é o estacionamento do Zafari. Hoje, né? Hoje. Era a escolinha de madeira? Uma escola de madeira que na época era chamada Escola Nossa Senhora do Perpétuo. Olha, estamos vendo lá a fotografia, inclusive da irmã, né? Uma irmã ali. E aqui isso já era no Rainha da Paz. E aqui tem umas moças ali, eu acho que é numa festa. Como e aqui foi a festa do trigo em Lagoa Vermelha, mais ou menos 1965, se não me engano. E a senhora teve papel importante nessa festa. Sim, eu representava a cooperativa mista lagoense. E ali ali é a escola onde eu estudei. É o portal da escolinha, né? Exato. Do Duquinho. Né? Exato. E era mantida por que irmãs? Ali na época. Olha ali, ali as foi princesas. O desfile. A senhora foi princesa, foi rainha, né? Eu fui princesa do trigo. A rainha foi a Marília Lourenço de Lima. Filha do falecido Érico. Isso. E a coordenadora da primeira festa de Lagoa Vermelha, primeira semana de Lagoa Vermelha, foi a nossa senadora Ana Amélia de Lemos. Que apareceu na foto Isso. também, né? Até nós fomos a Porto Alegre, visitamos o Palácio Piratini. Entregaram um convite para o governador. Para o governador Hildo Meneghetti. Isso há muito tempo. Que visitou Lagoa Vermelha, inclusive. Exato. Né? Então foi uma época muito boa que a gente tem assim guardado, que a gente lembra. Então a sua participação não se restringiu meramente à parte de educação. A senhora teve uma participação social importante social também. Eu fui rainha do carnaval. Gostava do carnaval, né? Eu fui Miss Brotinho de Lagoa Vermelha. Que beleza, várias coisas aconteceram também na vida social. Na época do Lagoense, do Clube Lagoense e do comercial. Né? Na época uma rivalidade sadia, muito, né? Mas era muito forte, grande. Né? Quem frequentava o Lagoense não podia sair do Lagoense para ir para o comercial. Né? E os bailes de carnaval eram famosos. A gente tinha amizades nos dois clubes, mas na época o Clube Lagoense era muito forte. Era o mais popular. Era o mais popular, era muito forte, tinha bailes maravilhosos. Sim. Onde os pais participavam. A família participava. Era uma coisa assim muito saudável. Era uma diversão sadia. Sadia. Né? Onde ainda as meninas ficavam nas mesas, os rapazes chegavam, convidavam para dançar. Os blocos carnavalescos. Os blocos de carnaval. Existia muito, eu lembro, nessa época, os grupos de jovens. Sim. A senhora lembra? Sim, o grupo dos Moabitas. Os Moabitas que era chamado do 5º Distrito, que era ali cima, da casa do seu Arnaldo Trem. Dali para lá. Pegava a parte que é hoje o Polivalente, a fábrica do Argenta. O bairro Nunes. Tinha muito. 5º Distrito. Isso, 5º Distrito. Depois veio o Auriverde. O Auriverde. O Clube do Nó. O Clube do Nó. Né? Coisas lá no
onde está a sede do A Auri Verde. sede agora ainda do Auri Verde. Aliás, é um dos mais antigos clubes que Sim, né? sim. O estudantil. E aí tinha também o clube estudantil, né? Que era Também. mais a juventude aqui do centro. Que era a disputa do Que era uma quinto disputa do quinto com o estudantil pessoal. era dos Limas, né? E lá era pessoal empresário. Tinha Lima também nos Moabitas, que eu lembro também. que o Egeu, acho que era Egeu Lima, participava Egeu, do... O Jarbas, o Egeu. É né? só o Alceu Egeu que eu lembro. Foi dos primeiros. O Egeu mas era do estudantil. Ele não jogava no Auri Verde, não é? É que são tantos que eu não sei se né? estou dizendo o nome nós estamos certo. misturando, mas faz parte da história. Mas do também folclore, faziam parte, né? tanto dos Moabitas. E a senhora eu. teve participação importante como uma figura proeminente da beleza, do relacionamento nessa época. E aí, como é que a senhora ingressou mesmo no magistério, dona? Aí eu me formei em 68, em 69... Eu lembro que eu já fui pedir emprego, eu bati na porta desta, então... E quem não fez, né? Desta casa ainda de madeira, dessa escola de madeira. E pedi emprego... Como professora? Como professora. Aí eu já fui admitida e comecei a trabalhar com a pré-escola e alfabetização. Sempre foi o meu fraco trabalhar com crianças. A senhora tem uma ligação umbilical com o Duquinho, né? Muito Porque grande. este Duquinho ali, onde a senhora foi a primeira professora. E posteriormente, a senhora foi o sinônimo do Duquinho como diretora do Duquinho, propriamente dito. Né? As pessoas ligam muito a minha pessoa com o Duquinho. Né? Mas tem muitas outras que ali passaram também. Sim, muitas tem colegas. A Aida Piccolo, tem a Leopoldina Perini. A Aida Piccolo era a irmã do Frei Dario. Isso. E que na época também foi minha diretora, a irmã Leopoldina também foi minha diretora, o Frei Brás também foi meu diretor. Leovegildo, Frei Brás, Celestino. E o Celestino foi na época que eu estudei nessa escola. Aí era ele o diretor, sim, quando eu estudei. No Duque. No Duque, Aí depois, em 74, eu fui nomeada e fiz concurso público em 72. Continuei trabalhando no Duque de Caxias, mas fui designada para a Escola Ferreira Bueno, José Ferreira Bueno. Que funcionava no quinto distrito. No bairro Nunes. Isso. Também uma escola maravilhosa. E lá também eu trabalhei como professora de educação infantil, professora também alfabetizadora. Era o que eu gostava muito de fazer. Depois, mais tarde, aí me chamaram para trabalhar na 22ª Delegacia de Educação. Funcionava aqui, né? Que funcionava... Foi uma perda, né? Uma perda muito grande. Eu acho que Lagoa... Eu criei brigas homéricas em função da delegacia. Eu acho que muita gente criaram. Muita gente criou, porque a nossa Delegacia de Educação, ela era tida como uma das melhores do Estado. Ela funcionava muito bem. E tinha uma abrangência aqui de 23 cidades. Uma abrangência de 29 municípios. Que a gente percorria, que a gente fazia supervisão, que a gente visitava as escolas, que a gente fazia encontros, que a gente... E a extinção representou uma perda de liderança de Lagoa Vermelha. Muito grande. Tinha pessoas ali maravilhosas, professores assim que a gente lembra, que eram muito capazes, que eram muito dedicados e que vestiam realmente a camiseta, que hoje em dia existem muitos bons professores, mas eu digo sempre, nada como na nossa época. Vestiam realmente. A 22ª marcou época na educação da região, tenho certeza. Marcou. Entre os municípios era Sananduva, São José do Ouro, Machadinho, Barracão, Paim Filho, Cacique Doble. Toda essa região hoje. Toda essa região. Sananduva, Caseiros, Ibiraiaras, Ibiaçá,
Era muito abrangente. Os professores dessas cidades, quando tinham alguma questão administrativa, recorriam vinham à Lagoa Vermelha. Aqui. Então houve uma perda... Até movimentava muito o comércio movimentava também. Muito, enfim, na questão econômica do município também valia muito, né? Teve reflexos negativos. Teve reflexos disso tudo. É. Foi uma época maravilhosa. Quem era a delegada na época? Na minha época era a Nilza Argenta. É. Que ela foi diversos períodos. Ela trabalhou por 12 anos como delegada de educação. E não é por ser minha parente, mas fez um excelente considero assim, foi uma excelente delegada de educação. E respeitada em toda a região. Respeitada por todos. Ela tinha um jeito muito delicado, era muito carismática e fazia com que todas as pessoas trabalhassem com muito gosto. E a quisessem bem, né? E a quisessem bem, exatamente. Então essas lembranças não saem mais da cabeça da gente. E o nosso Duquinho? Aí então, eu trabalhei na Delegacia de Educação, aí fui para o Polivalente primeiro, onde fui diretora da Estela Bortoncello, vice-diretora da Estela Bortoncello e da Leda Donato. Sim. Aí fiquei lá por alguns... Duas professoras de marcante atuação no setor de educação em Lagoa Vermelha. Fizeram muito pela educação. Por isso que eu digo, eu não sei nem por que eu estou aqui, porque tem tanta gente... A senhora está aqui porque a senhora tem enorme mérito, tanta gente né? Pode ter certeza maravilhosa. Disso. Mas outras pessoas haverão de vir e até na sua indicação para com que isso aconteça, também contar parte da sua história e das suas famílias, como a senhora está fazendo. E eu garanto que tem muita história para contar. E este é um dos objetivos do nosso programa Memória Viva, é exatamente nós deixar estes registros para a posteridade, deixar marcado e recordar os passos, os acontecimentos que fizeram com que Lagoa fosse o que foi e seja o que é hoje. Parabéns pelo seu trabalho. É que é nosso trabalho, foi uma iniciativa muito... Isso, o apoio, a boa. iniciativa é da direção da nossa Lagoa TV, eu me propus a fazer isso porque vivi aqui, sou daqui, também conheço e tenho esta facilidade de conversar com pessoas que foram protagonistas, como é o seu caso, dona Ione. Sim, desculpe, eu botei a... Aí, seu José, depois de ter trabalhado no Polivalente, na Delegacia de Educação, em 1986, aí eu fui designada como vice-diretora na escola de Caxias, já o Duquinho. O Duquinho. O novo Duquinho. Que foi construído onde existia ali o Estádio das Caveiras. Das Caveiras, exatamente. Onde as crianças brincavam muito. Eu estou gostando bastante, porque a senhora também relembre e participou e convive e conheceu estes pontos, essas referências. Até a gente brincava muito, porque foi construído uma parte do Duquinho e depois foi ampliado. Ali, né? Foi feito um outro bloco. E a gente até ria muito, porque as crianças ficavam em cima dos pedreiros, em cima das escavações, porque ali eles achavam que iam achar pedaços de ossos. Sim, porque era o Estádio das Caveiras, porque ali foi um cemitério, né? Exato. Então a gente até contava essas histórias para eles e ria muito com as crianças, porque qualquer pedacinho de pauzinho achavam que era um osso. Sim. Então foi assim, bastante... E aí quantos anos a senhora teve dentro do Duquinho? Aí eu trabalhei ali de 86, a diretora era a Aura Vassalli. Sim. E a contar de 15 de dezembro de 88, aí eu já fui designada diretora da escola, onde eu fiquei até 97, quando eu me aposentei. Sim. Que daí, então, no meu lugar entrou a professora Selma. E a gente tinha um amor muito grande. E eu agradeço muito. Se eu tenho meu trabalho reconhecido por alguém, nessa época que eu trabalhei nessa escola que é do meu coração, que eu digo até hoje, é o meu Duquinho. Eu sei que ele não é meu, mas eu digo é o meu Duquinho. Sim. É porque eu tinha um grupo de professores
maravilhoso. Ninguém trabalha sozinho. Era uma equipe assim muito boa, ninguém trabalha sozinho. Era uma equipe que pegava junto, que participava. Eu tive ali ótimas alfabetizadoras, eu tive ótimas professoras de jardim da infância, até porque, seu José, naquela época a educação infantil não era obrigatória. Sim. Ela passou a ser obrigatória depois de vários anos que eu não recordo aqui. Dentro de um processo evolutivo, de aperfeiçoamento. Mas, na verdade, o Duquinho, desde muito cedo, já começou com a educação infantil, assim como o Ferreira Bueno, lembro que também tinha educação infantil, e o Rainha da Paz. Então, abrangia uma parte muito pequena. Aí, eu trabalhando lá como diretora, aí eu percebi que a gente estava trabalhando com a educação infantil, mas sem uma autorização. Até porque na época, em 70, eu fui a Porto Alegre, eu e mais uma colega, Maria Helena Durante, fazermos um curso de educação infantil para podermos trabalhar com estas classes. Então, mas sem nada funcional, sem nada com um decreto, com uma lei. Aí, em 1990, então, eu resolvi, a pedido até da 22ª Delegacia de Educação, que na época era a dona Otília Baggio, para a gente regulamentar. Então, nós fizemos o decreto de funcionamento da educação infantil no Ficou Duquinho. Perfeitamente regulamentada. Regulamentada, e nós, assim, tínhamos até um problema muito grande, porque as filas se formavam às 3 horas da manhã para pedir matrícula. E iam muito, muito longe para poder as crianças se matricularem ali. Sim. E era educação, era pré-escola. Tal o conceito que tinha a escola, era Jardim A e Jardim B, sim, só. Depois, então, com essa lei é que veio a educação maternal e a pré-escolar, que agora até é obrigatória, né? E o município tem a obrigação de oferecer, e eu acho que Lagoa Vermelha teve um passo muito grande nesse sentido. Muitas escolas de educação infantil foram criadas, muitas escolas estão em funcionamento. Se espelharam. E cada vez estão procurando fazer escolas e mais escolas para poder conseguir absorver toda a clientela nessa faixa etária de 0 a 5 anos. Mas não tenha dúvida que o Duquinho foi uma referência. Pode ser, porque a gente trabalhava com muito gosto. Eu tenho a convicção que sim, muitas gerações escola, de hoje se espelham muito na procurada. Então, até eu digo que na época que eu trabalhei com a alfabetização, as crianças iam para a escola, assim, sem noção nenhuma, porque elas não tinham frequentado nem maternal, nem educação infantil, e os pais, naquela época, 69, 70, eles não eram os pais que largavam para a criança material didático, que davam nada, os cadernos, que davam lápis de cor, que davam joguinhos, que davam tesoura. Então, eles iam para a escola realmente com uma folha em branco, que a gente tinha que começar desde a ensinar a pegar o lápis. Exato. E as nossas turmas de alfabetização, de pré-escola, eram turmas de 30 alunos, de 35 alunos, e a gente conseguia dar conta. E eu digo que era um mérito muito grande das minhas alfabetizadoras, porque a percentuagem, a porcentagem de aprovação era de 99% para mais. Um índice excepcional. Um índice muito alto. Dona Ione, a senhora acredita que já estamos nos aproximando do final desse programa, desse bate-papo, mas é o final desse programa. Teríamos muita coisa ainda. E eu vou deixar um convite já feito para que nós voltemos em outra oportunidade aqui, e eu quero ouvir da senhora
avaliações do processo de educação que tivemos em Lagoa Vermelha, fazer termos comparativos do que temos hoje e principalmente do que esperamos para uma Lagoa Vermelha da manhã. Então eu gostaria de deixar os microfones da nossa Lagoa TV para as suas considerações finais neste programa, com o convite para que voltemos numa outra oportunidade. Com certeza. Eu fico muito agradecida, seu José Andrade, e eu vim aqui meio de surpresa, que o senhor foi ontem fazer o convite, então eu vim e contei um pouquinho da minha história. A gente teria muito mais para contar, mas uma coisa assim que me alegra bastante é que eu acho que Lagoa Vermelha teve um crescimento muito grande na educação. Embora ainda eu acho que precisa melhorar bastante. O nosso IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional, ainda está muito baixo. Não alcançou a média, nem para o município, nem nacional. Deixo fora o Duquinho, que sempre atinge a média 6, média 7, e estão de parabéns. Mas ainda precisamos trabalhar isso e ver com os professores o porquê que não estamos atingindo. Em outra oportunidade vamos conversar sobre isso também. Aí tem ainda a inclusão social, que é uma parte assim bastante importante, que eu tenho a minha ideia, que eu tenho a minha opinião, que eu acho, posso dizer o que eu penso que precisa ser melhorado, porque os professores são batalhadores, são guerreiros. Pode ter certeza que nós teremos essa oportunidade de conversar com a comunidade de Lagoa Vermelha para a senhora externar o seu ponto de vista, a sua contribuição, a sua experiência em prol da educação, em prol do crescimento e do desenvolvimento da nossa comunidade. Muito obrigado. Muito boa tarde, microfones para suas considerações finais. Eu aqui fico muito agradecida, seu José. É muito bom a gente tocar nesses assuntos, a gente relembrar o passado, a gente ver tudo que já foi feito pela nossa educação e que muito ainda temos a fazer. Eu digo que eu não sou perfeita, que eu errei muitas coisas, e que a gente vai adquirindo a experiência, vai aprimorando. E acho também que uma coisa que nos ajudou muito na época, o magistério. Eu gostaria muito que ainda existisse o curso normal, o curso magistério. Haveremos de ver coisas ensinava boas. muito. Haveremos de ver coisas boas, tenho certeza, também no setor de educação. Eu agradeço muito pelo convite. Eu sei que tem pessoas que poderiam falar muito mais e bem melhor do que eu, mas eu fico muito agradecida por o senhor ter lembrado de mim. Nós que agradecemos a sua disposição. E estou sempre à disposição. Muito obrigado. Que Lagoa Vermelha cresça cada vez mais. Muito obrigado, dona Ione, e a senhora demonstrou mais uma vez que teve uma vida voltada pela educação, pelo crescimento da nossa comunidade. Muito obrigado, muito boa tarde e até a próxima quinta-feira, quando voltaremos com mais uma apresentação do nosso Memória Viva. Até lá, ouvintes. Obrigada.